Olá, querido irmão, estamos aqui na gravação de mais um programa Papo Reto, papo de homem, mas que você e toda a família não só pode, mas deve assistir. Aproveita que está na introdução, compartilhe o link desse vídeo para todo mundo que você conhece, que eu tenho certeza que vão ser gratos por ter feito isso na vida deles, tá bom? Esse programa passa toda terça-feira, 10 horas da noite, no nosso canal do YouTube da nossa Igreja Batista Atitude aqui da Barra da Tijuca e na TV Bem Mais TV. Não perca, meu irmão, compartilha e vai compartilhando. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e é um tema que é hiperatual, sobre atualização. Muito se comenta sobre Bíblia ser atualizada, sobre o tipo de vida ser atualizada, e quando a gente pega nas Sagradas Escrituras, diz exatamente o contrário. Estamos aqui para conversar aqui com o Yuri. Ele já está aqui, já está começando a ficar conhecido aqui no programa. De casa já. Entendeu? A juventude é bom falar com a juventude, por quê? Nada melhor do que falar com a atualidade quem está vivendo a atualidade, quem está principalmente sentindo na pele essa pressão de se atualizar, principalmente de se corromper. E seja bem-vindo novamente ao nosso programa, obrigado por ceder seu tempo. Fala um pouco de ti, do seu ministério, como é que estão as coisas. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, como eu falei, já me sinto de casa aqui do Papo Reto, né? Então, eu sou Yuri Saraiva, eu lidero o Ministério de Missões do Biuan, o Biuan Mission, e sou pastor, sou auxiliar do pastor Efraim, pastor de Reis da Rede Amarela. Então, cara, para mim é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês, falar sobre esse tema tão atual, da atualização da Bíblia, né? Creio que nós temos que nos atualizar e nos colocarmos submissos à palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém apenas a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus, não é verdade? Irmão, fala comigo. Isso aqui é auxiliar do pastor Felipe Freitas. Meu irmão, obrigado, pastor, por ter cedido, pastor Efraim também por ter cedido seus auxiliares, porque eu tenho certeza que a demanda aqui é muito. A gente tem muito que trabalhar aqui para que a palavra de Deus alcance a todos e sejam transformados pelo poder do Evangelho. Fala um pouco do seu ministério, do seu trabalho, da sua vocação. Meu nome é Vitor, mas todo mundo Vitor, me conhece. acabei falando do pastor Felipe Freitas, mas não falei do Vitor. Todo mundo me conhece aqui como Frias, que é meu sobrenome. Eu ajudo o pastor Freitas, auxilio ele na Rede Laranja. Também ajudo a Mari no RIPE com os adolescentes. É algo que Deus colocou no meu coração, eu tenho feito com enorme destreza e excelência. Falando do assunto de hoje, eu acho que nós temos que nos moldar à palavra de Deus, e não ela se moldar ao padrão nosso e do mundo. E é um tema que eu estudei bastante, não para estar aqui, mas justamente para ter esse entendimento, conversar com outras pessoas que acham que a Bíblia tem que se atualizar. E eu acho muito bom esse papo aqui hoje para a gente conseguir mostrar para vocês sobre essa atualização. Irmãos, a gente estava aqui falando em off, e vou te falar uma coisa, o melhor está em off, né? O melhor fica pra gente, né? A gente estava comentando aqui uma coisa que é muito recorrente, muito comum. As pessoas acabam vindo até para a igreja, depois de cometer algum pecado, alguma coisa, e se arrepende e muda. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Pessoas, por exemplo, que cometeram um aborto, fizeram um aborto, se arrependeram e vieram para a igreja, entenderam sobre a mensagem de Deus e transformaram sua vida através do Evangelho. E algumas pessoas usavam drogas e entenderam sobre isso e tudo mais. Agora, existem alguns casos que a pessoa, por ter feito isso, acha que isso é uma verdade absoluta e quer trazer, por obrigação, a todos uma normalidade. Por exemplo, só porque eu fiz um aborto, eu acho que é normal e todo mundo tem que aceitar isso. Querido, isso é necessário só porque você faz algo e você acha que todos têm que fazer, seja com uso de drogas, de medicamentos ilícitos, de outros vícios, de prostituição, de aborto, enfim. Chegou a um ponto em que as pessoas estão querendo agora imputar para a nossa juventude, para os adolescentes, inclusive, que você está com o seu trabalho ministerial no momento voltado para isso. Eu falo no momento, irmão, porque todos que têm um trabalho pastoral, uma vocação pastoral, é pastor de criança, de jovem, de adolescente, de casal, de todos. O pastoreio é para todos. Mas no momento ele está cuidando dos adolescentes. Então, você vê que hoje nossos adolescentes são, assim, incentivados a entender que isso é normal. Como tem sido? Vamos começar pelos jovens, pela sua experiência. Você já foi um pouco impulsionado a pegar um modelo atual e querer tornar isso... Não, isso é nada a ver, a Bíblia está desatualizada. Fala alguma da sua experiência e também experiência de discipulado, de ter atendido pessoas assim. É o grande tema do relativismo, né? Acho que na sociedade, o mundo pós-moderno, eles tentam
os grandes filósofos sociais, eles tentam trazer esse relativismo para a palavra de Deus, para a lei de Deus, porque ele falou, cara, isso aqui é errado, isso aqui desagrada ao Senhor, e Deus colocou ali os mandamentos dele para que a gente pudesse ter uma paz social também. Eu sou formado em Direito, sou um futuro advogado, e eu estudando Direito, eu percebi que o quê? Que todas as nossas leis, por exemplo, o direito brasileiro, ele vem muito do direito romano, do direito grego, então é inspirado nos próprios leis mosaicas de Deus. Então, já vem para quê? Para a sociedade ela ter uma diretriz, uma direção do que é certo e o que é errado e dirimir conflitos. Então, o mundo pós-moderno e o diabo, que é o Deus desse mundo, ele tenta o quê? Relativizar. Então, realmente, se você matar alguém, ou se você abortar, ou se você usa drogas, o ser humano, nessa necessidade de ser aceito, de ser colocado em sociedade, ele quer fazer com que aquele erro dele, o pecado, que não é um problema, a gente já falou sobre isso, não tratar pecado como um problema, pecado é pecado, e ele traz isso para dentro da igreja, de ser aceito, de relativizar, e de falar, não, cara, isso é normal. Infelizmente, temos visto muitos pastores, muitos líderes que falam, não, tudo bem. Uma coisa, a graça, ela nos traz para Cristo, mas ela também, Romanos 8, fala que ela gera uma novidade de vida em nós. Então, eu creio que a gente precisa bater nessa tecla de, cara, venha como você está, mas a maneira com que você se encontra hoje, ela precisa ser atualizada, mas não a palavra de Deus, né? Nós, bem colocado, irmão. O que eu vejo muito nas escolas, criancinhas, viu? Na minha época, por exemplo, a gente aprontava e era outros tipos de brincadeira, fazer arte, né? Sim. Hoje só se fala em homossexualidade. Sim. Você tem que experimentar, você tem que experimentar. Isso para criança de 7, 8, 9 anos. Cara, isso tem atingido a pré-adolescentes, os adolescentes da nossa igreja. Nossa igreja, como eu falo, não só a nossa instituição, Igreja Batista Atitude. Eu digo a nossa comunidade da fé, nós cristãos. Você tem percebido que isso tem batido a porta? Sim. Tanto problema com homossexualidade e com paternidade. São os dois assuntos que mais têm me causado dor de cabeça, vamos botar assim. Muitos jovens têm vindo falar comigo, muitos jovens têm se aberto para mim, e eu tento ajudar mostrando o amor de Jesus. Sabe o que acontece? Eu dava aula antes desse evento do Covid para os novos membros da igreja, para os batizandos, e é uma aula muito importante, porque dali eles estão pegando alimentos novos, e se não for uma instrução errada, é muito perigoso isso. E vinha vários temas que eram levantados ali pelos alunos, e um deles foi sobre isso. Eu falei sobre a questão da psicologia, do assunto. Inclusive, essa semana eu estava com um médico que cuida da minha saúde, ele falou assim, olha, saiu agora aqui uma mãe com uma criança, uma criança de 19 anos, vai mudar de sexo, estou aqui com um laudo de um psicólogo, está querendo que eu injete hormônio, e eu vou ter que fazer. Falei, cara, o pior de tudo é o seguinte, o psicólogo é obrigado a incentivá-lo a se libertar. Se você chega num consultório de psicologia e fala assim, olha, eu estou em dúvida e tal, ele não pede que você tire as conclusões, ele te incita a fazê-lo. E nessa aula que eu estava dando, tinha uma psicóloga que questionou sobre isso. Eu falei, olha só, o Conselho Federal de Psicologia é regido por homossexuais. Eu falo isso sem a menor cautela do que eu estou falando, porque é fato. E quanto a fato, não há argumento. Entendeu? Se você não gostar, eu sinto muito, me perdoe, mas é fato. Nesse ponto, não existe a questão da inclusão, né? Né? O formato inverso não existe inclusão. Eu falei, olha, eu não considero por conta disso. Eu sou profissional da área. Não considero por conta disso, porque existe um partidarismo. Ela, não, mas as pessoas nascem assim. Aí eu falo o seguinte, prova. Não existe prova científica, não existe nada disso. Ao contrário, entendeu? As pessoas estão realmente incentivando isso a acontecer. Olha, eu estou falando uma classe de novos membros da igreja. Ou seja, olha a tentativa de tornar isso relativo. Irmãos, eu não sou contra o homossexual, ao contrário, eu amo o homossexual, assim como amo todos os irmãos. E eu falo isso muito no culto dos homens. O pecado que ele tem é só um pouquinho diferente do meu, do homem. Minha depravação é contra o sexo oposto. E eu tenho que, com a graça de Deus, me manter íntegro e reto. E a depravação dele é com o mesmo sexo. Não mudou nada. Pecado é um sinônimo, apenas em relação a um detalhe. Então, o que estão tentando inserir nas crianças é uma mentira do diabo. E daqui a pouquinho vão querer incluir isso na igreja. Parece que não está só um pé do mundo na igreja, não. Está os dois pés do mundo dentro da igreja. Agora vamos estudar um pouco a causa disso. Primeiro, será que nós fomos como cristãos negligentes?
gente boa, tipo assim, né? Vem cá, isso aí, você tá só com um probleminha, deixa pra lá, vamos cuidando. O que você acha? Houve uma negligência, uma falha por conta nossa da igreja, como igreja? Eu acho que até mais do que isso, né? Eu estava num bate-papo sobre missões e evangelismo nessa semana com o pessoal de uma outra igreja e fazendo esse estudo eu percebi que nos anos 80, 90, a igreja ela se afastou do mundo acadêmico, ela se afastou da sociedade. E quando a gente se afasta de um ambiente, quando a gente se afasta de um grupo de social, de amigos, a gente perde a nossa relevância naquele lugar. E quando a gente levantar a nossa fala, a gente não vai ter argumentos e não vai ser bem recebido. Então, nós como igreja pecamos nisso no passado, de nos afastar da sociedade, desse mundo acadêmico, onde mais é inserido esse viés ideológico depravado, dessas políticas sociais e hedonistas, né, que buscam dentro do homem o seu próprio prazer. A filosofia hedonista fala disso. É o prazer acima de todas as coisas. Você tem que fazer tudo para buscar o seu prazer, a sua satisfação pessoal, seja de você mudar o seu sexo, fazer uma transição sexual, ou seja lá o que for. Então nós, como igreja, erramos nisso. Mas agora é uma hora da gente retomar esse lugar, de sentar à mesa com ele, de falar, cara, nós te amamos como você falou, mas nós precisamos falar a verdade. E isso é garantido na Constituição Federal. Nós precisamos ir para a lei também para defender nossos direitos. É ter a voz relevante. Exatamente. A gente voltar a ter essa relevância de, no meio de uma roda, chegar e falar assim, cara, vem para mim, não eu vou para você. Eu vou te mostrar o certo. Não o certo, mas a palavra de Deus. A verdade, como ele falou. Fantástico. Você me lembrou aqui, quando você falou de direito, e agora sobre essa voz da verdade, que a igreja se negligenciou antigamente, né? Falar de faculdade é coisa do diabo. Sim. Eu me lembro de apóstolo Paulo, e eu tive o prazer, um privilégio, um menino de Deus, de estar lá, onde nasceu a democracia. Estava lá com o nosso pastor, aprendendo sobre Deus e pisando. É um sonho meu ir lá fazer essa viagem. E deve dar arrepio lembrar disso. O apóstolo Paulo estava ali com vários filósofos, várias pessoas hedonistas, vários conhecedores de leis e tudo mais, e ele falou sobre filosofia, porque ele era muito conhecedor. Só que mesmo com aquela toda a filosofia, ele lembrava sempre que aquilo não tinha valor nenhum sem Deus. Tanto que em dado momento ele falou assim, tá vendo aquilo ali? É o Deus desconhecido? Opa, vamos falar sobre ele. Ele não precisou bater de frente. Isso é coisa do diabo, isso é coisa... Olha só, vamos falar sobre esse desconhecido. Aquele que produz paz na sua alma. Porque sabe o que eu percebo, irmãos? Quanto mais as pessoas procuram mudanças no externo, mais infelizes, frustradas, derrotadas elas são. E a culpa quem é? A culpa é do governo, da sociedade, da política, da igreja, do vizinho. A culpa é de todo mundo, né? Mas ninguém traz a responsabilidade para si. Ninguém traz. Entendeu? Quanto mais a gente tentar externar a frustração, culpando o outro, isso vai acontecer. Esse médico concluiu, só para terminar o assunto anterior, ele falou assim, poxa, mal sabe ela que isso não vai resolver o problema da alma dela. Olha o que o médico falou, que o problema dela está aí dentro, não está fora. Ele não... Sabedoria. Ou seja, vai mudar de sexo, vai mudar de tudo e não vai produzir paz na vida. Aí sabe qual vai ser o problema? Não, é a sociedade que não me aceita porque eu sou assim. Eu quero que a sociedade aceite. Vai levantar uma bandeira de dor, de frustração e vai levar isso até o último dia de sua vida. É isso que vai acontecer. Será que a gente está preparando a nossa juventude para ser uma juventude tão frustrada assim? Será que a gente acredita realmente que isso vai mudar a nossa vida, vai ampliar a nossa fé? Deixa eu puxar aqui um outro papo para que a gente possa levantar e matar no peito e chutar. A igreja passou por diversos momentos. A igreja, por exemplo, teve a revolução sexual dos anos 50, 60, em que houve uma depravação extrema do homem por conta da pílula anticoncepcional, teve aqueles shows de Woodstock, e depravação, que chegou a um ponto de depravação que as pessoas falaram assim, isso não está me completando. Aí as pessoas começaram a voltar a ser assim, de careta. Será que você acredita que vamos chegar a esse ponto? Assim, as pessoas estão buscando tanto que elas vão buscar as veredas antigas, como diz na palavra de Deus? Será que a gente vai chegar a esse ponto novamente? Você tem essa expectativa que a pessoa assim... Eu já experimentei isso, peguei pessoas que tinham uma depravação extrema e falaram assim, cara, não deu certo. Mudei a estratégia. Entendeu? Vou ser careta. E a careta está produzindo paz. O que tem acontecido? Será que a gente vai chegar a esse ponto, Yuri? Eu oro para que sim, eu oro para que isso aconteça. Para que, assim como aconteceu comigo, meu testemunho é um pouco sobre isso.
Cara, eu busquei tanto em coisas externas, em droga, em depravação, em sexo, que eu falei, cara, aquele vazio só aumentou, aquele buraco só aumentou. E eu falei, cara, eu preciso buscar isso na fonte, que é o próprio Jesus. Eu encontrei isso na igreja. Ali eu fui tratado, fui discipulado, fui confrontado, e até hoje eu sou tratado, discipulado e confrontado. E hoje eu vejo, cara, ter uma vida careta, onde eu saio, não preciso beber, não preciso usar droga, sou noivo e não preciso transar antes do casamento. E isso me traz uma satisfação muito grande, né, cara? Fala, cara, eu tô no caminho certo, tô agradando a Deus. Só que eu olho pro sermão profético de Jesus de Mateus 24, eu vejo que o amor de muitos se esfriará e a gente caminha para um lugar onde o fim dos tempos realmente está acontecendo. Sabe? A gente caminha a passos largos para isso vir e ser uma realidade na nossa vida. Só a gente olhar para o contexto social, global, que a gente vê, cara, as coisas estão se afunilando cada vez mais. Mas enquanto eu existir fôlego de vida dentro de mim, eu vou lutar para que algumas pessoas que cruzarem o meu caminho, elas olhem na minha vida e no meu discurso que há uma saída, que há um lugar bom, perfeito e agradável, que é na presença de Deus. Bom, hein? Você experimentou um pouco da caminhada? Fala um pouco de você. Não, eu também passei por algumas coisas antes de me converter bem forte, né? Eu tinha pessoas na minha própria família vivendo algo com droga, assumindo o controle total de um morro muito famoso no Rio de Janeiro. E eu podia muito bem me debandear para um lado desse, eu podia muito bem viver coisas e experimentar coisas que não me levariam a lugar nenhum, que me deixariam vazios e que eu não chegaria a lugar nenhum. Mas não, eu entendi que a vida dele, infelizmente, é a vida dele. Eu tinha que seguir a minha. Eu conversava com ele, eu conversava com meus pais, eu conversava com todo mundo da minha família, mas eu falava, cara, eu vou seguir a minha vida. E eu me achei. Eu me achei há 3 anos atrás, em Jesus. Legal, eu achei há 3 anos atrás aqui, no Biuan. E depois disso, começou a minha vida como discipulado, começou a minha vida em célula, e eu me apaixonei por isso. E hoje, Deus me dá pessoas, me manda pessoas para eu me tratar também naquele passado. E eu dou a minha vida, eu mostro meu testemunho, tudo sobre isso, sobre a depravação, sobre bebida, sobre droga, sobre prejudicar uma pessoa. Que para mim, eu sempre vi as pessoas do meu lado prejudicando aos outros e a mim. Eu acho isso muito errado. A gente tem que ser relevante, como o Yuri falou. Nós temos que ser voz ativa. Vocês perceberam que o tratar a si mesmo é uma constante até a volta de Jesus? Se a gente se tratar, meu irmão, ai de mim, se fosse eu por mim próprio, se eu fosse um hedonista. Irmão, vou deixar aqui um papo reto para você que está me assistindo. Eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração sobre esse assunto. Você pode estar no pior dos lugares e você sabe assim, eu não sou daqui, cara. Isso não me completa, isso não faz sentido. Se você fizer uma análise fria ao seu redor do mundo, você fala assim, cara, isso não faz sentido, isso não me completa. Acredite nessa verdade, você pode se libertar, você pode sair daí. O inimigo vai ficar falando assim, não dá mais, você já aprontou demais, já se queimou, já era, tal. Meu irmão, Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Vem para Jesus, irmão, eu tenho certeza que você vai encontrar refrigério na sua alma. Eu tenho certeza que, por pior que você esteja, o pior cenário, seja numa depravação, seja no cenário de ambiente de drogas, você fala assim, eu não sou desse mundo, porque isso não me completa. Na minha vida, eu olhava à minha volta e falava assim, isso não faz sentido. Tem alguma coisa de errado que não está certa, brincando aqui. Tem alguma coisa que não está dando certo aqui. Eu olhava assim, cara, eu estou seguindo o fluxo, mas isso não me completa. A vida não fazia sentido. Hoje a vida faz sentido. Entendeu? Ah, como pode? Ontem mesmo, num culto dos homens, veio um homem conversar comigo. Cara, como pode esse negócio? Como é que é esse negócio de santidade? Isso vai ser um tema para um outro bate-papo, a gente já vai gravar e vamos produzir já isso aí. Mas como pode? Como é possível? Meu irmão, é possível. Tudo é possível. Tudo é possível naquele que você crê. Crê em Jesus. Crê que Ele pode tornar possível. Não, vamos. Sempre começa com você, agora eu vou começar com ele. Irmão, pré-adolescente, tem chegado com assuntos voltados à sexualidade para você? Sim. E qual é o tipo, qual é o tópico disso? Porque, irmão, vocês não acreditam, mas vamos lá. O pediatra deveria cuidar de criança até os 18 anos.
E 18 anos tem muita gente com 3 filhos, infelizmente, né? Para você ter uma ideia de como as pessoas estão antecipando a vida adulta de um adolescente. Você sabia, eu vou te contar um segredo, você sabia que o cérebro de uma pessoa só se completa dos 23 aos 26 anos? E tem gente com 19 anos querendo se resolver na vida. Acorda, tu nem está construído ainda, seu cérebro nem existe todo. Você nem está formado, cara. Você quer ter conclusões profundas sobre o mundo, sobre o saber? Ô, meu irmão, primeiro você tem que ter seu cérebro formado, né? Como esses adolescentes, esses pré-adolescentes, chegam com essas dúvidas? Qual é a informação que vem de fora? A informação que vem de fora é que eles levam uma vida sexual ativa. Que isso. Eles vêm pra gente. Eu vou ali e já isso. volto, não dá não. Que isso. Eles irmão. vêm. E eu tento, junto com as pessoas que andam comigo aqui dentro, eu passo para eles a questão de Saul e Davi. Saul foi um rei que não passou por processos e fez o que fez. Davi, desde garoto, ele já era rei ungido. Moleque, ele passou menino. pelos processos de ser um rei. E eu falo para eles, nós temos que passar pelos processos e não antecipar esses processos. Viver um degrau de cada vez. Não é querer fazer algo que o seu irmão de 24 anos faz, você com 15. Não é isso. É você viver um dia de cada vez. Mas, claro, tendo os princípios bíblicos implícitos, os valores dentro de você. Sabe? Não é querer você antecipar algo, sendo que a Bíblia não fala isso. Tem exemplos bíblicos que falam de processo, de pessoas que subiram um degrau de cada vez e foram grandes. Irmãos, talvez você não tenha uma formação familiar adequada, ausência de figura paterna, de figura materna, drogas em casa, viciados e etc, etc. Mas nós temos o sopro da vida que vem pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. E isso nos dá valores morais. Eu já falei uma vez sobre isso aqui, que a gente aprende sobre assuntos que a gente mesmo nunca ouviu falar e quando pratica sabe que está fazendo errado. A gente sabe. Sim. São valores que vêm de Deus. São valores que vêm de Deus. E eu tenho certeza que Deus nos toca, mesmo sendo praticantes de imoralidade, que o que está fazendo é errado. Eu não estou querendo dizer que, por exemplo, sexo é errado. Agora, fora da hora é. Exatamente. Não estou querendo dizer que você pegar a direção de um carro, por exemplo, com 14 anos é errado. Quer dizer, pegar a direção de um carro é errado. Mas com 14, com 13, com 12 anos é errado. Aqui no Brasil não pode. Exatamente, entendeu? Então, existem coisas que têm o tempo certo. Assim como o irmão falou, o processo. Por exemplo, a gente fala do jovem Timóteo em Atos 16. Ele era um menino, mas ele tinha boa fama entre os cristãos. Um menino. Um menino. Entendeu? O que você está representando no seu meio? Você pode estar num ambiente totalmente depravado, mas você sabia que você dizendo não para as coisas do mundo, os que estão praticando o mundo vão vir pedir ajuda a você que diz não? Primeiro eles vão te zombar, assim, moleque, sabes nada, não sabe o que você está perdendo, e coisa chata e tudo mais. Mas quando der ruim na vida dele, porque, meu irmão, sem Jesus dá ruim. Tem dúvida disso? Ele vai chegar até você e falar assim, cara, como é que você vive em paz assim? Isso é comum no nosso meio. Se você tem ausência de figura paterna ou materna, crê que tem um pai todo-poderoso que te ama. Procura uma igreja genuinamente evangélica, que você vai ter a paternidade espiritual de alguém cuidando de você. Tem pessoas que dedicam a vida a isso. E você pode dizer, não tem coisa melhor. Está aqui, 3 anos, já está cuidando de gente, já está cuidando de vidas, já está ensinando a palavra de Deus para os irmãos. Você já parou para pensar o potencial que você tem na mão do Senhor? Por isso que o diabo te incita a fazer coisa errada sem parar. Agora, se já fez, meu irmão, tranquilo. Busca a palavra de Deus, se arrependa e venha até nós. Yuri, tem uma modinha agora aí que está falando de update. Agora vamos pegar na ferida. Já taquei pedra aqui na questão do conselho. Isso vai dar problema, não estou nem aí. A Bíblia precisa de upgrade. Eu já estava chateado que as pessoas falam assim, não, porque aqui nos originais, eu falo assim, cara, a minha Bíblia veio da Uruguaiana, é falsificada, só porque está em português. Irmão, não muda o contexto bíblico por causa de uma palavra ter sido traduzida diferente. Não muda o contexto. Existe uma matéria na teologia chamada hermenêutica bíblica, que ela não vai fugir do seu contexto. Na completude dela, não importa a tradução. Ela é completa, a palavra de Deus, viva, eficaz e verdadeira. Mas agora não. Já não bastasse os originais para tentarem deturpar, agora precisa de um update no iOS da Bíblia aqui. Eu ainda não achei o botão de atualização da minha Bíblia. Achou da sua? Também não. O que está acontecendo? Já está vindo gente questionar sobre a Bíblia estar desatualizada, cara? Isso cara, é muito
É muito atual essa questão da atualização Chega da a ser Bíblia. engraçado a gente falar sobre Cara, isso. eu vou tentar atualizar, vai travar aqui minha Bíblia, aqui ela vai se negar, cara, vai achar que é vírus. Porque, cara, as pessoas querem sempre mudar as regras do jogo para se adequar para elas, né? A gente vê isso em muitos momentos. Pô, no futebol, na história do futebol, a gente vai ver que determinada equipe quis mudar a regra do jogo em cima da hora, porque ela talvez seria rebaixada. E isso acontece, mas com a Bíblia não tem como a gente fazer isso. Não tem como mudar a regra do jogo, cara, sendo que esse jogo já vem sendo jogado há milhares de anos. E Deus, ele é eterno e soberano, né? Timóteo 3,16 fala que a palavra de Deus, ela é, cara, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não precisa de atualização. Nós que precisamos nos enquadrar e nos atualizar. Claro, a gente vai pegar os versículos, vai trazer de fato para uma atualidade, para um contexto atual. Mas eu não posso cometer uma heresia, um pecado de mudar totalmente o contexto da Bíblia só porque aquilo ali não é socialmente aprovado. As pessoas já querem ter a aprovação da sociedade, mas aqueles que forem amigos do mundo não serão amigos de Deus. E os que forem tomados como inimigos do mundo serão amigos de Deus. Porque Cristo, ele veio e ele fez isso. Ele quebrou todos os paradigmas, ele quebrou tudo aquilo que era a verdade do homem. Então nós, como cristãos, precisamos nos levantar onde nós estamos. Claro, com muito amor, com muito zelo e com muito cuidado, mas levantando a bandeira da verdade. E como eu falei antes, a Constituição nos garante a gente manifestar o livre culto da nossa fé, seja onde nós estivermos. Isso é constitucionalmente garantido. A gente precisa também entender isso, que a própria lei dos homens nos garante a gente se manifestar onde a gente estiver, seja no ambiente acadêmico da sala de aula, seja no ambiente familiar, seja na rua, claro, sem importunar ninguém, sem vilipendiar a fé de ninguém também. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é inerrante e ela não precisa ser atualizada. Então o crente não precisa se negligenciar, ser frouxo. Isso aí. É direito nosso, meu irmão, a gente anunciar a palavra que salva, que liberta, que cura, que nos sustenta. A grande verdade é que o homem tenta mudar o mundo para se adaptar aos seus valores e nunca deu certo. Não vai dar certo agora. Eu vou aproveitar aqui, vou trazer abrir um parênteses aqui, olha só. No Brasil não tem uma pessoa que se identifique como a voz do evangelho no Brasil. O cristianismo não tem isso e não vai ter isso. Temos grandes referências. É a grande verdade. Mas, na verdade, convenhamos que deve ter uns 6 ou 7 que estão na mídia e a mídia ama isso para escandalizar. Exatamente. Entendeu? Agora, enquanto tem 6 ou 7, para cada um deles tem 10 mil pastores sérios, dedicando a sua vida com seu rebanho, anunciando a palavra de Deus, verdadeiramente. Não precisa de holofote. Não precisa trazer o holofote para si. Leva o holofote para ele. Então, talvez, eu vou só sugerir, talvez seja um pouquinho de vaidade que estão anunciando, querendo falar, entendeu? Alguns biblicistas falam sobre isso. E é bem verdade que existe uma corrente política crescida aqui na nossa nação que defende valores totalmente anticristãos e queria levantar uma voz para segurar os evangélicos. Então, essa era a ideia já antiga, entendeu? De manipular. Aí viriam com a seguinte frase, assim, olha só, nós não vamos impedir o evangelho no Brasil, nós só vamos regulamentar. Aí ferrou. E aí quem não estiver de acordo com aquela voz profética daquele que está falando, tem que fechar. Entendeu? Entendeu? Você que defende uma corrente louca por aí, que entende que a pessoa é produto de um Estado, que é contra a família, que é a favor do aborto, que liberação das drogas, que a Bíblia precisa ser atualizada, Ideologia e etc. de gênero. Ideologia de gênero, ô, meu irmão. Não, olha só, se você defende essa ideia, você não lê Bíblia, você não sabe nem quem é Deus, talvez nem de ouvir falar. Está na hora da gente se levantar como homem de Deus, ter peito para defender a fé que nós professamos, que nós confessamos. Tá bom? Fica a dica aí, papo de homem, irmão, tem que ser reto. Não posso falar pelas berolas, né? Eu acredito também que para a juventude a gente tem que ser um pouco claro nisso, né? A gente tem que matar no peito e também falar. Largo aço, papo reto, Isso né? aí. Na minha época, que eu aprontava quando menino, eu matava a aula às vezes, entendeu? Brincava com os amiguinhos na escola. Estava conversando com o nosso pastor presidente uma vez sobre isso. Ele falava das artes que faziam na escola, e aí ele tirava onda, eu tirava nota boa. A molecada aprontava, eu também aprontava, queria me tirar de bobo, mas eu tirava onda com eles. Olha só como é que era a mentalidade. Como é que era a mentalidade? Essa inserção precoce vai produzir só maduros frustrados.
Não vai acontecer outra coisa. E sabe onde os maduros frustrados virão? Para a nossa igreja. Para a nossa igreja de Cristo. E aí Deus vai tratar, vai curar, vai libertar. Mas seria melhor se a gente pudesse evitar isso, né? Sim. Meu irmão, dica para as famílias que estão com pré-adolescente, com adolescente, que estão vivendo esses desafios dessa questão da pré-sexualidade. Posso falar pré-sexualidade? Enfim, do estímulo sexual de forma precoce. Que dica você pode dar, baseado na sua experiência, no seu atendimento? Eu posso dar uma dica que a minha mãe me deu e meu pai me deram. Eles me deram. Minha mãe é professora, coordenadora de uma escola, que ela vive muito isso, ela viveu muito isso. A questão da pessoa vir com uma mentalidade diferente da outra em relação à sexualidade. E ela sempre me falou que, filho, você é homem. Você é homem. Lá na frente, não vai criar... Filho, você é homem. Ela sempre me falou isso. É o que ele falou. Vocês pais, e nós que a gente educa, a gente avisa, a gente ajuda, a gente exorta, a gente ama os filhos que vêm para cá, os adolescentes que vêm para cá, a gente tem que colocar Jesus como prioridade. A gente tem que colocar o homem da Bíblia. O homem que está falado na Bíblia, que é falado na Bíblia, que é Jesus. Ele é o princípio, ele é a base que os pais têm que falar para os filhos. É a pessoa ser firme, é a pessoa ser arrojada, não ter mimimi, como diz na atualidade. As pessoas têm muito mimimi. Os adolescentes vêm com muito mimimi pra gente. Mas isso, mais aquilo outro. Seja firme. Os pais têm que ser firmes também. Existem princípios que você não pode deixar quebrar galho na sua casa. Eu já tive confronto na minha vida. Eu tenho 2 filhos e já tive alguns confrontos que eu falei, olha, na minha casa, isso não. Na minha casa, não. Não, mas vamos questionar. Tudo bem, na sua vida, sim. O dia que você tiver a sua vida criada. Na minha, não. Aqui tem princípios, aqui não se negocia. Entendeu? Não se negocia. E vou te falar, fiquei com medo, meu irmão. Me doeu o peito, eu me coloquei numa situação de risco. Entendeu? Que a gente pega um adolescente já quase que adulto e fala assim, cara, vai sair de casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Dá medo, mas, meu irmão, tem coisas que você não pode negociar. Sim. Me bateu medo, orei a Deus, clamei muito a Ele e não negociei princípios. Princípios eu não quebro galho. Não tem rolo, meu irmão. Eu tô com medo, minha filha tem 1 ano e 9 meses, minha mais novinha aqui, entendeu? Eu já estou preocupado, já matriculado numa escola genuinamente cristã. Agora, vai chegar uma idade que aí, as escolas estão sendo obrigadas a ter uma terceira porta do banheiro. Imagina minha filha usando o banheiro e entra uma jamanta de um homem lá, 4x4, grandão. Não, porque eu me acho... Enfim, vai ser um outro tema. Não, meu irmão. Eu sou pai, meu irmão. Se você for dar uma lidazinha, uma pesquisada rápida na ideologia de gênero, estava a porta para ser votado no STF. E, graças a Deus a igreja se levantou, orou, e o presidente do STF, o Fux, ele engavetou, segurou essa votação. Cara, diz assim, basicamente, que o ser humano ele não nasce homem nem mulher. A sociedade que vai construindo ele. Como é que é isso? Como é que é isso? Então, o reino animal é homem, mulher, macho e fêmea, só o ser humano que não. E a própria palavra de Deus vai dizer que Deus fez o homem, fez macho e fêmea, e quando se casarem, largarão seu pai e sua mãe e terão a sua própria família. Então, o príncipe desse mundo que norteia as leis... A criação perfeita é livre, pode escolher. A sociedade de forma, não. Não tem como a gente negociar esse princípio. As coisas são mais simples do que você imagina. Eu sou líder dos homens, e aí já tratamos de alguns casos, obviamente, dessa dúvida de sentimentos e tudo mais. Aí veio um homem falar comigo, falou assim, rapaz, eu olho para o banheiro, eu tenho dúvida em qual usar. Eu falei, mas é fácil, tem coisas que são tão fáceis, meu amigo. Olha só, você faz em pé, você tem um negocinho? Tem, então é banheiro de homem. Simples. Simplicidade na complexidade. Simples! Tem um batismo que um pastor, Luiz de Lima, da Nazareno, que ele, na hora de apresentar as crianças, ele perguntava assim, é um homem ou mulher? Aí o pai, é um homem? Então cria como homem. É uma mulher? Mulher, cria como mulher. Entendeu? Não tem rolo. É simples. É prático. Tá com dúvida de sentimentos e eu, olha só, é simples. Olha para fisiologia da coisa e torne a prática. É isso. Acabou. Fácil demais, né? Dá sua dica final para a família, para os adultos, para os adolescentes, para os pais. Porque, meu irmão, o sangue sobe, meu irmão. Como as coisas assim. Eu sou crente, mas sou homem. E isso aí a gente fica preocupado. A gente tem que cuidar disso, né?
Exatamente, como foi dito aqui, cara, princípios são inegociáveis. Como ele falou, na casa dele, quem manda é ele. Os princípios e valores são ditos, a regra do jogo é dele. E ele, a regra do jogo dele é a palavra de Deus. Então, esse óleo vai descer. Então, na tua casa, meu irmão, quem manda é você. Não é um adolescente de 13 anos, 14, 15 anos, que vai trazer da escola, do curso, da faculdade, se ele é jovem, o que um professor falou para ele, não, é você, tá debaixo do meu teto, a conta de telefone quem paga sou eu, o iPhone 10 que você ganhou ano passado foi eu que te dei, o PlayStation 5 você quer que eu compre? Meu irmão, então quem manda sou eu. É ser firme, vai bater aquela dor no peito, Poxa. Vai bater aquela dúvida, vai bater aquela insegurança, mas você vai ter certeza que você está fazendo o melhor pro teu filho e pra tua filha. E ame. Como o Vitor falou, cara, infelizmente, te vê muito na juventude e na adolescência que falta de paternidade. Eu tenho certeza que você, pai e mãe, quer dar o melhor pro seu filho. Mas o melhor que você pode dar pra ele é a tua presença. É isso aí. A tua presença. Não fica até meia-noite, chegou em casa, 8, 9 horas da noite, não vai pro escritório terminar de trabalhar, não. Janta com o teu filho, senta na mesa com ele, sabe? Senta na mesa com o teu filho sem telefone, sem televisão, só vocês. E fala como foi o seu dia, pergunta como foi o dia dele, porque na escola, na faculdade, na série, no filme, vai ter um monte de referência podre. Você tem que ser um pai, um bom pai que você é. Esse grande homem de Deus que você é, essa grande mulher de Deus que você é, você tem que ser essa referência para tua filha e para teu filho, cara. Então, porque senão lá fora vai ter um monte de gente gritando, um monte de youtuber aí, sem nada na cabeça, falando besteira, injetando esterco na mente das nossas crianças. Então, cara, se posiciona com firmeza e amor. Eu tenho certeza que eles vão olhar para você e vai ter, uma referência. Sim. Valeu? Obrigado, Yuri. Obrigado. Agora chama de Eduardo, chama de... É Vitor. Vitor, mas qual é o sobrenome? Frias. Frias. Eu sempre me chama de Frias Freitas. É parecido, é filho, né? Pegou. Bom, quero deixar uma mensagem aqui para você entender. Quando as pessoas falam sobre atualizações e tudo mais, é simples. Eu já olho e já vejo. Não lê Bíblia. Simples assim. Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor, ide às ruas, olhar e perguntar pelos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? Andai por ele, e acharei descanso para vós. Mas eles disseram, não andaremos nele. Uau! Parece que minha Bíblia já está atualizada, não parece? Será que ela já foi atualizada e não sei? Não, não foi não, é a mesma de sempre. Está escrito aqui, a palavra de Deus já fala, olha só, procure os valores eternos, as veredas antigas, os caminhos antigos, porque lá você vai achar descanso. Tá bom? Deus te abençoe, abençoe sua família e a sua vida, e até a próxima. Um abraço, tchau!